Olá, queridos. Graça, paz, prosperidade sejam da parte de Cristo. Sou José Maurício, bem-vindos ao meu canal e estou aqui mais uma vez para falar das minhas experiências espirituais. Lembrando sempre, são as minhas experiências, ao qual há muito tempo as pessoas têm pedido aqui no canal para que eu pudesse compartilhar com elas. Deixo claro que, como são experiências pessoais, nem sempre poderão servir de parâmetro para a sua vida, pois Deus, na sua multiforme graça, trata todos nós, de forma igual, mas de meios diferentes. Aos que não gostam, dou o direito de não gostar, porém, como disse, essas experiências têm fundamentado a minha vida no reino espiritual e é o que tem me dado força para ficar de pé nessa constante batalha diária. Espero que abençoe sua vida. O intuito não é ganhar dinheiro, não é fazer likes, não é promover o canal, mas acima de tudo é promover o nome de Jesus e preencher, fortalecer a sua fé através desses testemunhos. Amém? Deus abençoe você. Fica comigo aí por mais uns minutos e em nome de Jesus você será abençoado. A experiência que eu quero contar a vocês, ela ocorreu no ano de 2002. Ela é tão forte quanto a última experiência, é claro que ela é posterior ao vídeo primeiro que eu postei a vocês. Por motivos de segurança, por motivos também até jurídicos, eu não vou poder citar nomes porque a situação que ocorre aqui envolve morte. E é importante que eu tenha toda uma cautela e cuidado para não focar num evento jornalístico e deixar para trás o evento espiritual. Eu era líder de intercessão profética aqui no Rio de Janeiro e no bairro onde estávamos era um caos muito grande, né? Estado de favelização, verdade é essa. O Rio de Janeiro tem um histórico muito grande por causa da escravatura, por causa dos poderes desde a coroa portuguesa. Então a Zona Norte, a Zona Leopoldina, a Zona Oeste, Baixada Fluminense é muito abandonado. Prefeitos, governadores abandonam, roubam, extraem todo o dinheiro, toda a riqueza do povo aqui e deixa para trás as melhorias, né, e saem do governo deixando tudo para trás. E o bairro onde eu estava trabalhando era um bairro muito pesado, muito carregado, e a gente, em 2002, não tinha essa quantidade de tecnologia, celulares não eram smarts, e a gente fazia tudo assim, mapeamento, né? Eu passava dias e dias a pé, andando, vendo o que era, o que não era, os pontos mais difíceis do bairro, as ruas, os buracos, as calçadas, toda aquela parte de mapeamento espiritual, geográfico, né? Físico, eu fiz durante alguns meses. E coloquei a igreja toda para orar e jejuar, a gente colocava um mapa geográfico, né? Um mapa mesmo dos bairros, do bairro, das ruas, as entradas, as encruzilhadas, onde tinha igreja, onde tinha centros de feitiçaria, onde tinha tudo que o bairro tinha da parte religiosa, tudo que pesava religiosamente, espiritualmente o bairro, a gente fazia. Era importante a gente ter essa noção exata do que estava acontecendo com o bairro. Por que o bairro tinha problemas seríssimos? A gente tinha um mendigo que ficava na porta da igreja, antigamente, quem não sabe, tinha um telefone público que a gente chamava de orelhão. Então ele ficava ali, enquanto tinha culto, ele ficava ali, e eu ficava muito incomodado, porque Deus falou assim, ali tá cheio de demônio, tem uma caça de demônio naquele mendigo. Então era meio confrontador ter culto na igreja e acabar o culto. Para vocês terem uma ideia, carros eram roubados. O irmão chegava no estacionamento da igreja, que é na rua, né? Tinha um nosso calçado, e o carro tinha sido roubado. Alguns eram roubados em mão armada. Eu falei, gente, eu ficava revoltado. Não é possível, a gente é uma igreja. Como assim? Ladrão não tem medo da igreja? Bandido chega com a arma aqui, assim. E um dia, orando de madrugada, o Senhor falou assim para mim, vocês têm que reagir, filho. E eu falei, vou reagir como, Deus? São bandidos, eles andam armados, eles vão dar tiro na gente. Deus falou, não, vocês têm que reagir no reino espiritual. Lute. Empreendi 30 dias de jejum e oração na igreja, clamando os nossos irmãos a buscar a presença de Deus, a quebrar essa hegemonia do diabo no nosso meio. Era interessante porque nós, naquele tempo que fazíamos jejum e oração,
algumas pessoas começaram a ficar doentes. Olha, incrível, alguns irmãos começaram a ter febre, outros ficaram com dores no corpo, aqueles sintomas de gripe, de resfriado, né, de virose. Alguns irmãos, pastor, irmão, eu não estou aguentando mais. Eu não sei o que está acontecendo, desde que comecei a orar, comecei a ser atacado. E eu também, minha família também, começamos a ir para o joelho. Falei, Deus, eu preciso entender, o Senhor mandou eu orar, mandou a gente jejuar. Daqui a pouco eu não vou ter mais ninguém, Senhor, para me ajudar aqui, porque o povo tá desanimado, tá quebrado esse negócio aí, o pessoal tá reclamando. E sabe, numa noite eu dormi muito cansado, estava muito cansado. E nessa noite que eu estava muito cansado, eu tive um sonho. Eu sonhei que a nossa igreja fazia um retiro. Um retiro, todo mundo sabe. E estava toda a igreja lá, as crianças brincando, um sonho muito real. As crianças brincando, os rapazes jogando bola, as irmãs cuidando dos bebês. E eu me vejo num sonho, de repente assim, segurando um gorila, quase do meu tamanho, pelo pescoço, empurrando ele assim contra uma árvore, dizendo assim, chega, acabou, você vai ter que ir embora daqui. Quando eu fazia isso, ele dava um grito de gorila, sumia e vinha, querido, literalmente um King Kong, enorme. Quando ele aparecia na minha frente, eu corria. Eu corria para dentro de uma casa enorme que era onde estávamos alojados. Nós corremos para aquele lugar, eu corri, perdão, para aquele lugar e gritando, gente, entra, o gorila, olha só, ele grandão, gente. Mas olha que interessante, ninguém, o pessoal não estava nem aí. Eu gritava, gente, entra, olha o gorila, ele vai pegar vocês. Mas só que acontecia dois fenômenos, eles não estavam nem aí, continuaram brincando, ninguém me ouvia, literalmente ninguém me ouvia. E aquele gorila começou a socar o telhado da casa. Só que o telhado não cedia. E eu ia me escondendo. Só que dentro da casa tinha muitas brechas, era como se ela tivesse feito de madeira e ficava vários pedaços, assim, quase de um palmo de largura. E ele botava o olho, sabe? Ele botava o olho para ver onde eu estava e ficava sentindo o cheiro. E eu saía da sala, ia para a cozinha, da cozinha, e ficava me escondendo dele. E ele ia atrás de mim, e gritando, socando. Eu acordei assustado, meu Deus! Mas interessante, acordei já com o discernimento do que era aquilo. Aquele gorila pequeno que eu peguei o pescoço dele, ele literalmente era um poder local, próximo onde estava a igreja. Com as nossas orações, jejuns, atos proféticos, mapeamento, nós conseguimos pará-lo e mandamos ele embora. Só que ele fez o quê? Chamou o chefe da região. E o chefe da região, que é uma potestade local, é muito mais forte que ele. E ele veio me perseguindo. Eu grito para a igreja, que simbolizava a igreja onde eu estava, e as pessoas não estavam nem aí. Muitos profetas dizem para a igreja, cuidado gente, assim diz o Senhor, tive a visão. E as pessoas zombam dos profetas, e as pessoas riem dos profetas. As pessoas dizem que o profeta quer chamar atenção, que profeta é alguém que está, falando de verdadeiros profetas, falando de gente doida, estou falando de gente que quer aparecer não, mas dizem que profetas são loucos e querem aparecer. Mas aí, queridos, eu chamava e a igreja não entendia, aqueles irmãos estavam comigo no retiro, não entendia. O gurilão, King Kong, vamos chamar assim para que você entenda, começa a socar. Quando ele soca, na verdade, aquela casa que ele está socando é a igreja. À medida que eu entendi o sonho, apesar de ter o paralelismo, né, o gorila, o macaco, a casa, eu entendi tudo. Compreendi o que estava acontecendo. A gente estava trabalhando ali no bairro e fazendo atos proféticos, mapeando, orando, jejuando. E de repente nós incomodamos as regiões celestiais sobre aquele terreno, sobre aquele território, sobre aquele bairro. E fomos atacados. Naquela mesma semana, eu tive o meu carro roubado. Olha que interessante. Meu carro foi roubado. Eu só tinha uma Fiat Uno 95, isso é em 2002, 2003, se não me engano. E meu carro é roubado. Num dia que eu estava indo para o Encontro Casais dar uma palestra. E eu me lembro que eu não contei nada para ninguém. Fiz a palestra, ninguém sabia. Quando eu cheguei em casa, eu fui na delegacia prestar queixa do furto do meu carro. O único carro que eu tinha. Naquela noite muito triste, eu fui dormir.
E me lembro que eu estava com a Carolina, a minha filha, a do meio, né? Estava com cólica, era pequenininha, estava com cólica, então ela foi dormir com a mãe e eu fui dormir no quarto com meu filho mais velho, o Jefferson. E nisso que eu tô no quarto, naquela de cochilando, não cochila, não cochila, estava cansado, veio literalmente um espírito maligno na porta assim do quarto e eu tomei um susto e já comecei, né, a repreender e mandar sair em nome de Jesus. E ele só disse assim: calma, calma, vim propor um acordo. E eu gritando, os braços falando: não tem acordo, não tem acordo. Eu me lembro, meu filho dormindo na cama de cima, eu dormindo na cama de baixo. Falei: não tem acordo, não tem acordo com o demônio. Sai. Ele falou: calma, eu te devolvo o carro, ponho na tua porta, se você parar de fazer o que está fazendo lá no bairro. Eu falei: não vou parar. Agora eu não quero mais o carro. Agora você pode queimar o carro, destroçar o carro. Eu só vou parar quando eu expulsar vocês daquele bairro. Quando eu tirar vocês dali. Ele falou assim: olha, só tem um porém. Você tem filhos. Não é só o carro, você tem filhos. Eu disse: o que está vendo? O que é? O que está ameaçando a minha família? Aí eu comecei a querer discutir maior o que está em nós do que o que está no mundo. Ele falou assim: olha, está avisado. Se você não para, eu também não vou parar no carro. Aquilo me irritou profundamente, chorei a madrugada toda, não chamei minha esposa, não falei nada com ninguém. Fui para a igreja, isso foi no sábado, o sonho foi na sexta, no sábado foi roubado, domingo fui para a igreja. Reuni os intercessores, começamos a orar muito, mas orar muito mesmo. E aquela semana eu passei orando de uma forma tremenda, fui nas regiões celestiais, eu abdiquei de muita coisa, mas também eu fui lá pedir, falei: Senhor, em nome de Jesus, não aceito, as brechas estão fechadas. Aí Deus falou assim: filho, as suas brechas estão fechadas, mas as brechas da igreja não estão. E eu falei: Senhor, como é que eu vou fazer? Deus falou: filho, chama a igreja ao arrependimento. E aí passou aquela semana, chegou no domingo, conversei com o pastor, falei: pastor, está acontecendo isso, contei o sonho, contei o que aconteceu, contei com o meu carro. Os irmãos da igreja ficaram muito aborrecidos, ficaram chateados com o meu carro, tentaram fazer alguma coisa. Falei: não, gente, esquece, deixa para lá. Perdi. Até hoje, eu não sei nada desse carro. Uma Fiat Uno vermelha que era da minha cunhada. E ela doou para mim, para a obra, né, que a gente na época não tinha carro. E eu me lembro bem que naquela semana orei muito. Falei com o pastor falou: filho, então domingo, vamos fazer uma oração de arrependimento na igreja? Vamos. Me lembro disso até hoje. Domingo à noite ele me chamou, fui lá à frente, conduzimos uma oração de arrependimento, um quebrantamento tomou conta da igreja, foi uma choradeira, foi uma gritaria, parecia, sabe, aquela coisa de dor de parto, dor de ventre, dor de dente, todo mundo gritava: ah, Senhor, perdoa! Era interessante como a igreja se fechou, até que não estava entendendo nada. Ok. De repente, queridos, passa segunda, terça, quarta, tenho mais uma vez um sonho. Agora eu sonho que estou na igreja e fazendo justamente a nossa reunião de intercessão que lotava a igreja e bradando. E aí uma das intercessoras me chama assim: vem cá, corre. Eu falo assim: eu não posso, eu estou dirigindo o culto. Ela falou: não, venha cá, venha ver um negócio. Aí eu corria, mas um bom grupo ia atrás de mim e nós saímos assim na porta do átrio, íamos lá para a rua. Ela apontava: ah lá, ele está indo embora. Aquele mesmo gurilão, ele de costas ia pegando a rua principal e ele ia mancando, andando com muita dificuldade. E ela dizia assim: nós vencemos, ele está indo embora lá, ele está machucado, ele está mancando, ele está indo embora. E a gente glorificava a Deus naquele sonho. Acabou o sonho, ok. Aí passa-se na próxima sexta-feira. Por isso que eu falei que é uma experiência muito forte. Eu nunca tinha passado por isso e foi a minha primeira vez que eu passei por uma situação dessa. Essa região tinha um político, eu não vou falar o cargo dele, até porque quem me conhece e vai ver o vídeo já sabe do que eu estou falando. Tinha um político que era filho de um Exu desses das almas. E esse político, que era filho de Exu das almas, ele ofereceu o bairro para o Exu.
Ele foi assassinado com vários tiros quando chegou dentro do seu diretório, lá o lugar onde ele... Só que eu não sabia disso. A notícia foi uma bomba no bairro. Mataram fulano, foi vários tiros e não sei o que, tal. E aí, pra mim, conexão zero. Quando chegou no sábado de manhã, eu orando de madrugada no meu terraço, o Senhor falou assim: você entendeu o que aconteceu? E eu falei: sim, Senhor, nós derrotamos aquela potestade. Deus falou: não, você não derrotou a potestade. Você acabou com aquele que trazia a potestade. E aí eu tive um aprendizado da parte de Deus. O povo vota nesse candidato que eles transformam numa autoridade que foi eleita pelo povo. Legalidade. Se ele é filho de Exu, se ele é filho de um Satanás, se ele é filho de um demônio, se ele é filho de uma entidade, a entidade que está sobre ele vai mandar naquele lugar. E aquela entidade só vai sair quando aquela pessoa sair. Só que esse homem já estava lá 16 a 20 anos. Olha só. Aquele gurilão. E eu falei: Jesus, nós matamos uma pessoa. E Deus falou: não, vocês não mataram ninguém. Vocês movimentaram o reino espiritual. Ele tinha dívidas com tráfico, ele tinha dívidas com milícia, ele tinha dívidas com bandidos. Ele morreu pelo pecado dele. O que vocês fizeram foi quebrar a proteção que ele tinha para não ser morto. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Prefeito que você vota, vereador que você vota, deputado, senador, presidente que você vota, a quem eles adoram? A quem eles se curvam? Cuidado. Esse pessoal que adota posturas de liberalismo, eu não estou aqui a favor de ninguém, só estou falando deles porque eles são ateus, na cara de pau, debocham da igreja evangélica, debocham dos pastores, só vem atrás da gente quando quer voto. Cuidado. E aí eu soube que quase que eu falo aqui, esse político, debaixo da mesa dele tinha um Exu desse tamanho com um tridente, que ele colocava ali como proteção dele. Final da história, o que acontece? A região fica vaga, não tem um político para mandar. Aí vem uma outra política. Gente, é interessante. Outra política que eu falo mulher, tá? Uma política mulher. É que eu não quero falar o cargo. E quando essa mulher chega no bairro, o bairro sofre uma transformação. Em 6 meses, eu tenho tudo isso registrado em vídeo e foto. O bairro é transformado. O bairro é totalmente transformado. Ele sofre uma transformação, carros velhos que estavam na rua somem, terreno baldio é vendido, alguém compra, põe muro e faz casa. Casas que não eram pintadas começam a ser pintadas, casas que estavam no tijolo começam a ter embolso, começam a pintar. Ou seja, foi uma transformação tremenda. E qual foi a minha experiência com isso? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo, contra hostes espirituais que são instaladas nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí nós mudamos esse bairro. E graças a Deus, nunca mais políticos como esse voltaram a mandar na região. Porque quando um político que é filho, que é patronado por um demônio, por uma entidade, ele domina o poder político, o poder eletivo, ele traz o demônio com ele. Lembre-se de Daniel no capítulo 9 e 10, quando o anjo diz: o príncipe da Pérsia me resistiu. Por quê? Quem estava comandando o mundo era a Pérsia. E virá o príncipe da Grécia. Quem vem depois? Alexandre o Grande. Então, com os políticos, com aqueles que detêm poder, se eles não são servos de Deus, se eles não temem a Deus, as entidades que estão com eles, vêm com eles. Que Deus possa te abençoar, que essa experiência que eu passei possa edificar a sua vida, no nome de Jesus. Graça, paz, prosperidade a você, a sua casa, a sua família e seu ministério. Amém.